Pessoal, vamos começar agora falando sobre as fases desse processo administrativo. Vejam, o artigo 658 da legislação da Instrução Normativa número 77 de 2015, ele coloca a seguinte situação: o processo administrativo previdenciário contemplará as fases inicial, instrutória, decisória e recursal, tá? E aí, logicamente, que eu gosto sempre também de seguir aí os doutrinadores da área previdenciária, e eles colocam uma quinta fase, além desta quatro fases que nós temos aí estampada pela legislação, que é a quinta fase, que é a fase de cumprimento da decisão administrativa. Então vejam, primeira fase inicial de instauração é o início do processo. É quando de fato aquele segurado ele buscou pelo INSS para que ele pudesse então manifestar a sua intenção diante de um benefício que ele quer. Ali começa então o processo, né? Na juntada daqueles documentos, daquela sua solicitação, onde o INSS então ele abre um processo administrativo interno para que se inicie o estudo, né, e a análise daquilo que está sendo solicitado. A partir dali, do momento que ele abriu esse processo administrativo interno, a segunda fase é a fase instrutória. Fase instrutória, como vocês já devem imaginar, é a fase de produção de provas. Esse é o momento em que os documentos que foram anexados, eles serão então analisados. Havendo a necessidade de uma perícia, ela será então agendada, ou se há necessidade de um estudo por meio da assistente social, da psicóloga do próprio INSS, será realizado então a partir daí, tá? É a fase então instrutória, onde se analisam então aqueles documentos. Por exemplo, aquelas pessoas que pleiteiam uma aposentadoria especial. Hoje já não existe mais, mas aquele período trabalhado como especial até novembro de 2019, ele continua quando aconteceu a reforma da Previdência. A partir da reforma da Previdência, não temos mais período como especial, né? Aqueles trabalhadores que realizavam atividades insalubres, perigosas, então eles tinham uma diferença e conseguiam aposentar mais cedo. Porém, esse trabalho que foi desenvolvido até novembro de 2019 ainda considera-se como especial. Beleza. E como que se estuda? Como que o INSS analisa esse período que ele trabalhou como especial? Através de um documento que é emitido pela empresa chamado de PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ali contemplam então todas as atividades desenvolvidas por este trabalhador, o grau de risco daquela atividade, se eles se enquadram ou não então como uma atividade especial. E aí a atividade especial, apenas para que vocês possam entender, o decreto mesmo 3048 coloca isso, que a cada ano trabalhado para o homem, né, o homem que trabalha em atividade insalubre ou perigosa, a cada ano é considerado como 1,4. Então, 1 ano e 4 meses. Cada ano trabalhado é computado como 1 ano e 4 meses. Para a mulher, a cada ano trabalhado é computado como 1,2, 1 ano e 2 meses. Por que essa diferença? Justamente porque a mulher ela sempre conseguiu se aposentar antes do homem, né? O tempo de contribuição exigido ele era menor. Então, diante dessa situação, nós temos essa fase instrutória, onde esses documentos eles serão analisados. Se tiver alguma divergência, deve solicitar então a correção, ou então a realização de uma perícia, uma verificação pela assistente social, enfim. Todo esse estudo ele é realizado neste momento então da fase instrutória. Qual que é a terceira fase? A terceira fase é quando entra então a decisão
prolatada, seja pelo perito, seja pelo psicólogo, seja pelo assistente social, ou seja pelo próprio servidor do INSS que já identificou ou não o direito daquele segurado. Beleza, no momento então que o servidor ele analisa, ou o perito, o psicólogo, enfim, ele profere então uma decisão. Essa decisão ela é publicada e colocada de fato à disposição daquele segurado, que vai concordar ou não com aquela decisão. E aí é onde entra então a quarta fase. A quarta fase então é a fase recursal. A partir daquela decisão, aquele segurado pode então entrar com um recurso administrativo para a junta. O que é a junta? É a junta de recursos. No caso, nós temos a primeira instância, que a primeira instância ela fica nas próprias agências do INSS, onde eu entro inicialmente com o meu pedido administrativo. A partir da decisão dessa de primeira instância, eu vou então remeter o meu processo para a segunda instância, caso eu não concorde com aquela decisão do INSS. Ali então eu remeto para a junta de recursos. Essa junta de recursos ela sempre fica na capital do estado, que é onde os procuradores do INSS analisarão aquele seu requerimento, né, de revisão da decisão de primeira instância. Tá legal? E aí, Júnior, será que tem também uma terceira instância? Temos também a terceira instância. A terceira instância, ela fica logicamente em Brasília, em que lá nós podemos, a partir da decisão da junta de recursos, remeter o processo então para a Câmara de Julgamento. Tá legal? Câmara Administrativa de Julgamento, é a CAGE. Essa terceira instância analisará então novamente esse requerimento, esse seu inconformismo diante da decisão de primeira instância. E pessoal, trazendo um pouco para a parte prática, quanto tempo que se demora então de quando eu protocolo o meu requerimento aqui na primeira instância até a decisão dada aí pela CAGE, né? Vamos supor que eu quero esgotar todas as instâncias e eu, né, quero então entender quanto tempo que se demora para que isso aconteça. Uma média, tá, pessoal? Isso varia muito de cada requerimento que é protocolado, porque muitas vezes tem vários documentos para serem analisados e outras vezes não, o pedido ele é mais simples. Então, tem uma variação aí, tá legal? Mas entendendo o momento, uma média, né, para que o processo ele aconteça nas três instâncias, em média de 2 anos, tá legal? Então, se a gente comparar aí com o judiciário, muitas vezes 2 anos ainda está na primeira instância. Então, esse é o procedimento, né, que acontece aí perante o órgão administrativo. Vale a pena recorrer administrativamente? Vale muito a pena nós recorrermos administrativamente. O que eu vejo na prática, que acontece bastante, é que alguns advogados eles têm um indeferimento de primeira instância e nem perdem tempo, ele já pega então e leva para o judiciário, porque é uma condição para que eu consiga demonstrar o meu interesse de agir, então eu demonstro, olha, já perdi em primeira instância, está aqui. Eu posso já entrar no judiciário ou preciso esgotar as 3 instâncias? Não preciso esgotar as 3 instâncias. Eu perdendo na primeira instância, eu já tenho a negativa e posso então ingressar no judiciário. Tem muitos advogados que preferem fazer isso. Estão errados? Não, é apenas uma forma, né, pessoal aí de seguir aí em busca do direito do cliente. Mas eu tenho o costume de esgotar sim as 3 instâncias, pois os resultados eles tendem a ser favoráveis a partir aí da segunda instância, que quando então nós temos procuradores de fato aí analisando aqueles processos,
Tá legal? Então, na primeira instância, eu tenho servidores que não têm uma formação jurídica para a análise daqueles pedidos. Então, por isso que quando você recorre para a segunda instância, a possibilidade, né, de êxito ela é maior, porque aí de fato, se você tem aquele seu direito, o servidor, né, o procurador ali do INSS, ele vai considerar e vai relevar aquela decisão de primeira instância, beleza? E aí depois, pessoal, a última fase é aquela fase de cumprimento, né, daquela decisão administrativa. É a fase de cumprimento de sentença, que vocês já conhecem aí no processo judicial. E aqui nós temos a fase de cumprimento da decisão administrativa. Mas, Júnior, existe um novo requerimento que precisa ser feito? Não, não precisa ser feito outro requerimento, ingressar com nenhum pedido adicional, nada disso. O que acontece é que quando você entrou com pedido administrativo até a obtenção do seu resultado, às vezes aquilo demorou ali 6 meses, 1 ano, e esse período ele tem os retroativos então para receber, né? O seu cliente ele tem direito ao recebimento deste período todo que o processo ficou em andamento. E ali existe um departamento de auditoria que ele verificará então os valores que você tem então para receber. E ali, logicamente, que inicia-se um processo interno de análise daqueles cálculos, daqueles valores que serão então apresentados e calculados então o seu direito. É rápido? Depende do valor que você tem para receber. Se for valor baixo, digamos aí até 50 mil reais, com certeza você terá um resultado mais célere. Agora, passou de 50 mil reais, pessoal, pode esperar, porque isso vai demorar, tá? Tem casos aí que eu estou há mais de ano cuidando aí dessa fase de cumprimento da decisão administrativa, pois minha cliente ela já está recebendo o benefício normalmente, mas os atrasados até hoje não, tá? Então, um valor considerável, mas que a gente precisa acompanhar então aí durante todo esse período, essa fase que é importantíssima. E lógico, né? A implementação do benefício requer também uma análise nossa como advogado para verificar se de fato o INSS está cumprindo com tudo aquilo que você apresentou. Será que ele está considerando todas as contribuições que foram feitas pelo seu cliente? Eu tenho um caso aqui no escritório, para vocês terem uma ideia, que a cliente ela chegou no final, no último ano dela, que estava para se aposentar, ela me procurou, ela falou, Júnior, será que se eu aumentar os valores aqui, chegando no teto, eu tenho uma aposentadoria melhor? Aí eu fui e fiz um cálculo para ela, falei, olha, vai refletir favoravelmente assim. Então, vamos contribuir aí até no teto durante esse último ano para que você consiga então obter um resultado melhor aí no cálculo do seu benefício. E aí o que aconteceu? O INSS não considerou aquelas contribuições complementares que ela fez no último ano. E aí, lógico, o benefício dela saiu, tudo, e até então, beleza, parabéns, você está aposentado e tal. Mas não. No momento que a gente foi verificar, poxa, o valor não era aquele que a gente tinha imaginado. E aí, quando eu analiso, as contribuições complementares não tinham sido consideradas. Poxa, então, peraí, jogou fora aquelas contribuições? Então, não, vamos entrar com pedido de revisão, né? Então, para conseguir um benefício mais vantajoso. Então, é importantíssimo essa última fase de cumprimento da decisão administrativa, onde o advogado ainda deve ficar atento. Nós não podemos relaxar, falar, não, eu consegui a aposentadoria. Conseguir é uma coisa, mas você precisa analisar se aquilo que foi concedido está correto ou não. Porque, para pensar, né? É uma aposentadoria por toda a vida. E aquela pessoa que contribuiu a vida inteira para obter uma aposentadoria, o momento que ela mais espera é este mesmo que você está atuando ali para ela. Então, nossa atuação
ela não cessa no momento da concessão do benefício, mas assim depois que eu confiro se aqueles cálculos eles estão corretos, se foram feitos de forma correta ou não, beleza? O que pode acontecer, o INSS concede a aposentadoria, dei entrada lá, juntei 2, 3 PPPs para que eu conseguisse então obter uma aposentadoria mais vantajosa. Vem o INSS e fala, está deferido, você conseguiu sua aposentadoria, mas ele simplesmente deixou 2 períodos lá de PPP de fora, que é o período que você trabalhou como especial. E aí, você vai deixar esses 2 períodos de fora? Claro que não. Eu preciso puxar então esses 2 períodos e pedir ao INSS. Calma aí, esses 2 períodos aqui não foram computados. Então, vamos fazer uma revisão para que eu aumente o valor então do benefício do meu cliente. Tá vendo como que é delicado? A situação ela é bem delicada, detalhada, onde cabe a nós como profissionais, né, entendermos isso e atuar. Porque se deixar na mão do cliente, ele simplesmente vai ver que ele se aposentou e está tudo certo. E se ele buscar pelo INSS para tirar qualquer dúvida, o servidor vai convencê-lo que está certo. E nem sempre está. Tá bom? Então é um campo muito bacana de se trabalhar, vale a pena, né? Porque tem muitas irregularidades mesmo cometidas aí pelo INSS. Pessoal, e qual que é o canal de atendimento do INSS? Por onde que eu faço os meus requerimentos? Por onde que eu entro com os meus pedidos? Nós temos vários canais de atendimento, tá? Desde 2020, quando a pandemia ela começou, a OAB de São Paulo, ela criou um convênio com o INSS e hoje nós temos a possibilidade de pleitear como advogado, tá? Os requerimentos, fazer os requerimentos dos nossos clientes por meio da internet, tá? O canal do meu INSS, que é voltado diretamente para os advogados. Ali eu junto então o requerimento, bem como os documentos que comprovam tudo aquilo que estou fazendo. Estou querendo, né? Ô Júnior, é necessário fazer então um requerimento? É necessário. Não precisa ser nada complexo, mas você vai fazer como uma petição mesmo. Ilustríssimo senhor gerente da Previdência Social de Lorena, São Paulo. Se você está protocolando em Lorena, o endereçamento tem que ser dessa forma. Você vai fazer a qualificação do seu cliente, normalmente, e mostrar ali, olha, vem por meio dessa, tal, requerer o benefício de aposentadoria por idade, uma vez que o segurado atendeu aos 65 anos e tem tantas contribuições, enfim, tal. Conforme comprova-se através das carteiras de trabalho, os carnês de contribuição, enfim, você vai anexar toda aquela documentação ao seu requerimento. Tá legal? Então nós temos através do canal do próprio advogado, pela internet, os processos administrativos eles são todos eletrônicos, não existe mais processo administrativo físico, tá? Então ali você requer através deste canal. E se ele não tem advogado, ele consegue também entrar pelo meu INSS? Consegue. Ele precisa ter uma senha, essa senha ela é cadastrada no próprio site ou então no próprio INSS, o INSS emite essa senha e ali ele consegue o acesso ao sistema do meu INSS. Outra possibilidade, o telefone 135, ligou no 135 ali, você vai ter uma atendente e essa atendente ela vai falar para você, né, tudo que você precisa então levar até o INSS. Ali ela dá entrada então naquele requerimento inicial, mas a partir dali você tem que pegar essa documentação e levar até o INSS. Pode ter agendamento de perícia, tudo pelo 135, dá para ser feito.
e nós temos também a própria agência do INSS. Então, o segurado, ele nunca fez, ou então imagine vocês, né? Acaba de se formar aí, nunca entrou no sistema, não conhece nem nada. O que vocês podem fazer? Pegar toda essa documentação, a procuração do cliente, documentos pessoais, os seus documentos, tudo, e vai até o INSS. Chega lá no INSS, você pega uma senha, olha, eu venho aqui porque eu quero dar entrada num pedido de aposentadoria do meu cliente. Ótimo. Ele vai perguntar a primeira situação. Você tem procuração? Tenho procuração. Está aqui documento pessoal do cliente, documento pessoal seu, né? Que mostra que você, né, realmente é você. Está ali a documentação. Então você vai apresentando tudo para o servidor vai escanear todos aqueles documentos e vai então dar entrada num processo administrativo previdenciário. Tá legal? Então esses são os canais de atendimento que nós temos por meio aí do INSS e vale a pena, pessoal, vocês investirem nessa área, pois ela é muito vantajosa, bacana, detém de muito conhecimento. Como eu disse para vocês, muitos segurados aí, clientes, eles têm seus benefícios aí recusados pelo INSS de uma forma indevida. O INSS faz a concessão desses benefícios também de forma indevida, em muitos casos. Então é um sistema que nós temos falho hoje no nosso país. O INSS ele tem muitas falhas. E aí, por conta dessas falhas, sobram muitos serviços para nós como advogados. Tá legal? Então vale a pena, ele é bem vantajoso e nós acabamos então também levando uma melhora na vida dessas pessoas. Então acho que isso que é o mais importante. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela paciência de vocês, por me ouvirem durante todo esse tempo. Eu vou lançar aí, então 2 perguntinhas e mais um case para vocês depois poderem realizar. E aí fica a dica para vocês aí também de um livro que eu sigo, tá? Sou fã desses autores e que vale a pena para vocês aí também que pretendem ingressar nessa área. Tá joia? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau.